Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Resolução número 17, de 1989. Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Da sede. Artigo 1. A Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, funciona no Palácio do Congresso Nacional. Parágrafo único. Havendo motivo relevante, ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da mesa, ad referendum da maioria absoluta dos deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. Capítulo 2. Das sessões legislativas. Artigo 2. A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas. Inciso 1. Ordinárias, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Inciso 2. Extraordinárias, quando, com este caráter, for convocado o Congresso Nacional. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso 1 serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. Parágrafo 3º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional. Parágrafo 4º. Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação. Capítulo 3. Das sessões preparatórias. Seção 1. Da posse dos deputados. Artigo 3. O candidato diplomado deputado federal deverá apresentar à mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até o dia 31 de janeiro do ano de instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e unidade da federação de que proceda a representação. Parágrafo 1º. O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de 2 elementos, um prenome e o nome, 2 nomes, ou 2 prenomes. Parágrafo 2º. Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse. Parágrafo 3º. A relação será feita por Estado, Distrito Federal e territórios, de norte a sul, na ordem geográfica das capitais, e em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. Artigo 4. No dia 1 de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados deputados federais reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede da Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito deputado, e, na sua falta, o deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 2º. Aberta a sessão, o presidente convidará 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, para servirem de secretários e proclamará os nomes dos deputados diplomados, constantes da relação a que se refere o artigo anterior. Parágrafo 3º. Examinadas e decididas pelo presidente as reclamações atinentes à relação nominal dos deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé todos os presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ato contínuo, feita a chamada, cada deputado, de pé, a ratificará dizendo: assim o prometo, permanecendo os demais deputados sentados em silêncio. Parágrafo 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. O compromissando não poderá apresentar, no ato, declaração oral ou escrita nem ser empossado através de procurador. Parágrafo 5º. O deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão e junto à mesa, exceto durante período de recesso do Congresso Nacional, quando o fará perante o presidente. Parágrafo 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período a requerimento do interessado, contado. Inciso 1. Da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. Inciso 2. Da diplomação, se eleito deputado durante a legislatura. Inciso 3.
da ocorrência do fato que a ensejar, por convocação do presidente. Parágrafo 6º-A. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º deste artigo, poderá o presidente, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência durante a sessão preparatória ou no mesmo dia de sua realização, nesse caso, acompanhado o ato pela Secretaria-Geral da Mesa, que lavrará o respectivo termo. Parágrafo 6º-B. Nos casos de licença gestante, o requerimento referido no parágrafo 6º-A deste artigo, devidamente acompanhado da declaração de parto em período inferior a 120 dias, assegurará o direito à posse virtual à parlamentar diplomada. Parágrafo 7º. Tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado ao reassumir o lugar, sendo a sua volta ao exercício do mandato comunicada à Casa pelo presidente. Parágrafo 8º. Não se considera investido no mandato de deputado federal quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais. Parágrafo 9º. O presidente fará publicar, no Diário da Câmara dos Deputados do dia seguinte, a relação dos deputados investidos no mandato, organizada de acordo com os critérios fixados no parágrafo 3º do artigo 3, a qual, com as modificações posteriores, servirá para o registro do comparecimento e verificação do quórum necessário à abertura da sessão, bem como para as votações nominais e por escrutínio secreto. Seção 2. Da eleição da mesa. Artigo 5. Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1 de fevereiro, sempre que possível sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 1º. Não se considera a recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Parágrafo 2º. Enquanto não for escolhido o presidente, não se procederá à apuração para os demais cargos. Artigo 6. No terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, antes de inaugurada a sessão legislativa e sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Enquanto não for eleito novo presidente, dirigirá os trabalhos da Câmara dos Deputados à mesa da sessão legislativa anterior. Artigo 7. A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades. Inciso 1. Registro, perante a mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses partidos ou blocos parlamentares. Inciso 2. Chamada dos deputados para votação. Inciso 3. Realização de segundo escrutínio, com os 2 mais votados para cada cargo, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta. Inciso 4. Eleição do candidato mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, em caso de empate. Inciso 5. Proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos. Parágrafo único. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação, far-se-á a eleição por cédulas, observados os incisos 2a-v do caput deste artigo e as seguintes exigências. Inciso 1. Cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o nome do votado e o cargo a que concorre, embora seja um só o ato de votação para todos os cargos, ou chapa completa, desde que decorrente de acordo partidário. Inciso 2. Colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobrecartas que resguardem o sigilo do voto. Inciso 3. Colocação das sobrecartas em 4 urnas, à vista do plenário, 2 destinadas à eleição do presidente e as outras 2 à eleição dos demais membros da mesa. Inciso 4. Acompanhamento dos trabalhos de apuração, na mesa, por 2 ou mais deputados indicados à presidência por partidos ou blocos parlamentares diferentes e por candidatos avulsos. Inciso 5. O secretário designado pelo presidente retirará as sobrecartas das urnas, em primeiro lugar as destinadas à eleição do presidente, contá-las-á e,
verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o plenário. Abri-las-á e separará as cédulas pelos cargos a preencher. Inciso 6. Leitura pelo presidente dos nomes dos votados. Inciso 7. Proclamação dos votos, em voz alta, por um secretário e sua anotação por 2 outros, à medida que apurados. Inciso 8. Invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso 1 deste parágrafo. Inciso 9. Redação pelo secretário e leitura pelo presidente do resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos votados. Artigo 8. Na composição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada partido, ou conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segundo dispuser o ato de criação do bloco parlamentar. Inciso 2. Em caso de omissão, ou se a representação não fizer a indicação, caberá ao respectivo líder fazê-la. Inciso 3. O resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil, a ser enviado de imediato ao presidente da Câmara, para publicação. Inciso 4. Independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer deputado poderá concorrer aos cargos da mesa que couberem à sua representação, mediante comunicação por escrito ao presidente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos. Parágrafo 1º. Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa far-se-á por escolha das lideranças, da maior para a de menor representação, conforme o número de cargos que corresponda a cada uma delas. Parágrafo 2º. Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verificar-se qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante eleição, dentro de 5 sessões, observadas as disposições do artigo precedente. Ocorrida vacância depois dessa data, a mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. Parágrafo 3º. É assegurada a participação de um membro da minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. Parágrafo 4º. As vagas de cada partido ou bloco parlamentar na composição da mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação partidária posteriores a esse ato. Parágrafo 5º. Em caso de mudança de legenda partidária, um membro da mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 4. Dos líderes. Artigo 9. Os deputados são agrupados por representações partidárias ou de blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder quando a representação atender os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Cada líder poderá indicar vice-líderes, na proporção de 1 por 4 deputados, ou fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como primeiro vice-líder. Parágrafo 2º. A escolha do líder será comunicada à mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação de bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Parágrafo 3º. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Parágrafo 4º. O partido que não atenda o disposto no caput deste artigo não terá liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do partido no momento da votação de proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por 5 minutos, durante o período destinado às comunicações de lideranças. Parágrafo 5º. Revogado pela Resolução nº 33, de 2026. Parágrafo 6º. O quantitativo mínimo de vice-líderes previsto no parágrafo 1º será calculado com base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 10. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas. Inciso 1. Fazer uso da palavra, nos termos do artigo 66, parágrafos 1º e 3º, combinado com o artigo 89. Inciso 2. Inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares. Inciso 3.
participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus vice-líderes, dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta. Inciso 4. Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário, para orientar sua bancada, por tempo não superior a 1 minuto. Inciso 5. Registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa, e atender ao que dispõe o inciso 3 do artigo 8. Inciso 6. Indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões, e, a qualquer tempo, substituí-los. Artigo 11. O Presidente da República poderá indicar deputados para exercer a liderança do governo, composta de líder e de 20 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 10 deste regimento. Artigo 11-A. A liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos 1, 3 e 4 do artigo 10. Parágrafo 1º. O líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada minoria, nos termos do artigo 13. Parágrafo 2º. Os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria que se refere o parágrafo 1º, dentre os partidos que, em relação ao governo, expressem posição contrária à da maioria. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do líder e vice-líderes do partido ou do bloco parlamentar considerado minoria conforme o artigo 13. Capítulo 5. Dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria. Artigo 12. As representações de 2 ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar, sob liderança comum. Parágrafo 1º. O bloco parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por este regimento às organizações partidárias com representação na Casa. Parágrafo 2º. As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. Parágrafo 3º. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos de 3/100 dos membros da Câmara. Parágrafo 4º. Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Parágrafo 5º. O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser apresentados à mesa para registro e publicação. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. A agremiação que integrava bloco parlamentar dissolvido, ou a que dele se desvincular, não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa. Parágrafo 9º. A agremiação integrante de bloco parlamentar não poderá fazer parte de outro concomitantemente. Parágrafo 10. Para efeito do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 8 e o artigo 26 deste regimento, a formação do bloco parlamentar deverá ser comunicada à mesa até o dia 1 de fevereiro do 1 ano da legislatura, com relação às comissões e a 1 biênio de mandato da mesa, e até o dia 1 de fevereiro do 3 ano da legislatura, com relação ao 2 biênio de mandato da mesa. Artigo 13. Constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. Parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da maioria o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Capítulo 6. Artigo 13-A. A bancada negra, composta de parlamentares negros e negras, é constituída de coordenação geral e 3 vices-coordenadorias, para mandato de 1 ano, até a posse dos novos integrantes, salvo na última sessão legislativa da legislatura, cujo encerramento fará cessar os mandatos da bancada, permitida uma única recondução, por igual período, durante a mesma legislatura. Caput do artigo acrescido pela Resolução nº 6, de 2023, e com redação dada pela Resolução nº 33, de 2026. Parágrafo 1º. As vices-coordenadorias terão a designação de primeira, segunda e terceira e, nessa ordem, substituirão a coordenação geral em casos de impedimentos ou ausência do titular. Parágrafo 2º. A eleição da coordenação geral e das respectivas vices-coordenadorias ocorrerá no dia 6 de fevereiro de cada sessão legislativa, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 2 deste regimento, e será realizada por meio de reunião presencial convocada especificamente para essa finalidade.
Parágrafo acrescido pela Resolução nº 6, de 2023, e com redação dada pela Resolução nº 33, de 2026. Parágrafo 2º-A. A eleição de que trata o parágrafo 2º deste artigo far-se-á, preferencialmente, por meio de escrutínio secreto, exigida a maioria simples de votos dos membros da bancada negra presentes na reunião, admitida a eleição por aclamação quando houver consenso entre os presentes. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33, de 2026. Parágrafo 3º. Para fins do disposto neste artigo, será considerada a autodeclaração racial lançada no formulário do registro de candidatura da eleição geral que precede o início da legislatura. Artigo 13b. Compete à bancada negra, além de zelar pela participação de seus deputados e deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara dos Deputados. Inciso 1. Participar, com os líderes, das reuniões convocadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, com direito a voz e voto. Inciso 2. Usar da palavra, pessoalmente ou por delegação, durante o período destinado às comunicações de liderança, por 5 minutos, semanalmente, para dar expressão à posição de parlamentares negros e negras da Casa quanto à votação de proposições e conhecimento das ações de interesse da bancada. Título 2. Dos órgãos da Câmara. Capítulo 1. Da Mesa. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 14. A Mesa, na qualidade de comissão diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. Parágrafo 1º. A Mesa compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se, a primeira, do presidente e de 2 vice-presidentes, a segunda, de 4 secretários. Parágrafo 2º. A Mesa contará, ainda, com 4 suplentes de secretário para o efeito do parágrafo 1º do artigo 19. Parágrafo 3º. A Mesa reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por quinzena, em dia e hora prefixados, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente ou por 4 de seus membros efetivos. Parágrafo 4º. Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada. Parágrafo 5º. Os membros da Mesa que exerçam atribuições de gestão, superintendência, supervisão e gerenciamento não poderão exercer a função de líder ou vice-líder nem fazer parte de comissão parlamentar de inquérito e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na forma disciplinada em ato da Mesa Diretora. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 33, de 2026. Parágrafo 6º. A Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de 30 sessões após a sua constituição, fixará a competência de cada um dos seus membros, prevalecendo a da sessão legislativa anterior enquanto não modificada. Parágrafo 7º. À exceção do presidente, os membros da Mesa poderão integrar comissão permanente ou temporária, vedado o exercício da presidência ou da vice-presidência da comissão. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33, de 2026. Artigo 15. A Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes. Inciso 1. Dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e nos seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional. Inciso 2. Constituir, excluído seu presidente, alternadamente com a Mesa do Senado, a Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 5º do artigo 57 da Constituição Federal. Inciso 3. Promulgar, juntamente com a Mesa do Senado Federal, emendas à Constituição. Inciso 4. Propor ação de inconstitucionalidade, por iniciativa própria ou a requerimento de deputado ou comissão. Inciso 5. Dar parecer sobre a elaboração do regimento interno da Câmara e suas modificações. Inciso 6. Conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Casa. Inciso 7. Fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara. Inciso 8. Adotar medidas adequadas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a nação. Inciso 9. Adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial e extrajudicial de deputado contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar.
Inciso 10. Fixar, no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, ouvido o colégio de líderes, o número de deputados por partido ou bloco parlamentar em cada comissão permanente. Inciso 11. Elaborar, ouvido o colégio de líderes e os presidentes de comissões permanentes, projeto de regulamento interno das comissões, que, aprovado pelo plenário, será parte integrante deste regimento. Inciso 12. Promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as providências necessárias, de sua alçada ou que se insiram na competência legislativa da Câmara dos Deputados, relativas aos artigos 102 e 103, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Inciso 13. Apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Inciso 14. Declarar a perda do mandato de deputado, nos casos previstos nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Inciso 15. Aplicar a penalidade de censura escrita a deputado. Inciso 16. Decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Câmara. Inciso 17. Propor, privativamente, à Câmara projeto de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 18. Prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade. Inciso 19. Requisitar servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional para quaisquer de seus serviços. Inciso 20. Aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo. Inciso 21. Encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços. Inciso 22. Estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesa. Inciso 23. Autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestação de serviços. Inciso 24. Aprovar o orçamento analítico da Câmara. Inciso 25. Autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras. Inciso 26. Exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou parcialmente, pela Câmara, nos limites das verbas que lhes forem destinadas. Inciso 27. Encaminhar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas da Câmara em cada exercício financeiro. Inciso 28. Requisitar reforço policial, nos termos do parágrafo único do artigo 270. Inciso 29. Apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório sobre o seu desempenho. Inciso 30. Propor a suspensão cautelar do exercício do mandato parlamentar, pelo prazo previsto no inciso 3 do caput do artigo 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, de deputado federal que seja submetido à representação por quebra de decoro parlamentar de autoria da mesa. Parágrafo 1º. Em caso de matéria inadiável, poderá o presidente, ou quem o estiver substituindo, decidir, ad referendum da mesa, sobre assunto de competência desta, exceto no caso do inciso 30 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A mesa dispõe do prazo decadencial de 5 dias úteis, contado do conhecimento do fato que ensejou a representação, para oferecer a proposta de suspensão cautelar do exercício do mandato, nos termos do inciso 30 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A proposta de suspensão cautelar prevista no inciso 30 do caput deste artigo será imediatamente comunicada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que a decidirá em votação ostensiva, no prazo de 3 dias úteis, com prioridade sobre todas as demais deliberações. Parágrafo 4º. Da decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar caberá recurso ao plenário, que o apreciará na sessão imediatamente subsequente em votação ostensiva, exigido o voto da maioria absoluta para que seja aprovada ou mantida a suspensão do exercício do mandato, conforme o caso. Parágrafo 5º. Podem apresentar o recurso previsto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 1.
O deputado representado, em caso de a decisão ser pela suspensão do exercício do mandato. Inciso 2. A mesa, em caso de a decisão ser pela não suspensão do exercício do mandato. Parágrafo 6º. Se não houver decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no prazo do parágrafo 3º, a proposta de suspensão cautelar prevista no inciso 30 do caput deste artigo será enviada pela mesa ao plenário, que a deliberará na sessão imediatamente subsequente, com prioridade sobre todas as demais deliberações, exigido o voto da maioria absoluta para que seja aprovada a suspensão do exercício do mandato. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.